Voltamos aqui no Instagram para a gente dar continuidade ao Café com Letrinhas. Pare de se sabotar em mais um sábado de encontro de amigos que gostam de boa leitura e principalmente nesse tempo chuvoso que está aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Tá bom? Eu vou prosseguir com a leitura e enquanto as pessoas no Instagram retornam, porque já tinham algumas pessoas conosco aqui e no Instagram o tempo ele sempre trava ali em 1 hora e tudo bem, eu não tenho o menor julgamento porque eu vou lá e faço de novo, gente. Vocês que estão aqui comigo no Facebook acabam ficando com todo o conteúdo de uma vez só. E aí, ele estava falando aqui da lei número 4, que eram as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Agora vem a lei número 5. Vence quem tiver menos limitações. Há controvérsias. Aqui chegamos ao cerne da superação das limitações pessoais. A recompensa por vencer suas limitações. E aí eu já vou começar aqui fazendo um parênteses. Para quem já fez uma sessão de coach, já fez uma mentoria com um coach comigo, tem algumas ferramentas que a gente utiliza dentro do coach para que você possa identificar esse seu cenário, né? Como você é. Tem muita gente que não sabe como funciona, por exemplo. Tem muita gente que não sabe como é a sua real personalidade, porque vive no piloto automático de ser como as pessoas o veem. E eu vou trazer de novo esse exemplo que eu trouxe na semana passada, quando a gente iniciou essa leitura, de um exercício que era feito na época que eu trabalhava no mundo corporativo e eu gostava muito, que era a avaliação do desempenho anual. Porque ali você fazia sua autoavaliação, você era avaliado pelos seus liderados, você era avaliado pelos seus pares. Oi, Maria Angélica, voltou, querida, obrigada. Você era avaliado pelos seus pares, né? Pessoas que tinham uma linha de atuação iguais à sua, em áreas diferentes. Você era avaliado pelos seus chefes. E era muito incrível, ao final dessa avaliação, quando vinha o relatório para mim, a linha gráfica das avaliações diferentes, elas eram muito similares, elas tinham a mesma linha de atuação. Então eu nunca tive dúvidas de que eu pratico aquilo que eu falo. As pessoas conseguem perceber. Voltou, querido. Oi, Capitão Asa! Direto de Portugal, meu amor. Gente, eu vou deixar só rapidamente o meu querido entrar para falar rapidamente, dar o depoimento ao vivo no meio da leitura desse livro, Pare de se Sabotar, porque ele com certeza foi uma pessoa que eu contribuí muito e continuo contribuindo, tenho muita felicidade em contribuir na vida desse rapaz lindo que é um brasileirão que hoje está morando em Portugal e a gente fala sempre que possível. Vou pedir para você entrar aqui comigo, tá? Rapidamente, tá, gente? Esse depoimento ao vivo aqui, direto. Aguardando, Capitão Asa, entra aí. Ei, meu amor! Você está ao vivo com a minha audiência no meio da leitura. Pare de se sabotar. O que mais é possível de tão incrível? É possível, sim. Eu tenho estado numa linha muito tênue. E olha que engraçado você ter me chamado justamente para esse tema. Eu tenho uma dúvida muito grande. Qual é a parte que a gente está realmente se sabotando
Ou qual é a parte que a gente vira e fala assim, não, eu não quero fazer isso agora por escolha, eu quero curtir o meu momento e eu não quero ter pressão nesse momento. Eu tô passando exatamente por isso, sabe? Porque, assim, a quarentena permite também a gente tirar um tempo pra gente que a gente não tem, né? Quando a gente tá na correria e tudo. Como é que a gente faz para identificar quando é sabotamento e quando não é sabotamento? Eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar sobre esse assunto, né? Eu te digo Saber com muita discernir. facilidade. São as Ai, gente. perguntas, são as perguntas. Eu vivo falando para vocês. Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe em que momento que tem que fazer. Faça perguntas. E é uma das perguntas que eu gosto muito que vocês façam, e eu fico muito feliz quando vocês voltam e falam, Rô, fiz aquela pergunta e não é que o negócio aconteceu? O que é de Aham. verdade para mim agora? O que é verdadeiro para mim agora? Não é o que é verdadeiro ontem, não é o que vai ser verdade amanhã. É o que é verdade agora. É verdade, corpo, que você quer ficar esse tempo percebendo o que significa tudo isso para que você consiga ter insights ali amanhã e depois. É verdade para você? E você vai perceber isso no seu corpo. Você viu, eu comecei a suar já, tá? São sempre os nossos encontros carregados de energia que vibra daqui do Brasil aí para Portugal e de Portugal eu recebo tudo. Conexão direta. Acabou o oceano nessa história. Uma coisa só Olha agora. que a gente pode, numa brincadeira, abrir o Mar Morto, abrir o Oceano Atlântico para criar aí uma trilha de sucesso para quem está aqui na audiência acompanhando a gente. Mas, assim, é sempre essa recomendação, essa sugestão, essa orientação que eu busco dar para os amigos, para os clientes, quem vem, né? Que as pessoas vão chegando dos mais variados tipos, lugares e das mais variadas formas. E eu sempre oriento dessa forma. Não sabe o que fazer? Às vezes a gente não sabe. Tem momentos que eu não sei o que fazer. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ah, Rô, mas você não sabe o que fazer. Você sabe tudo. A gente liga para você, você sempre tem uma resposta. Você sempre tem uma orientação. Como que você não sabe? Gente, eu também sou humana. Eu também tenho os meus momentos em que eu falo: meu Deus, e agora? O que eu vou É porque fazer? você tá dentro da sua garrafa, né? Cada um tem a sua própria garrafa, né? Aí é que tá. Quando eu me vejo nesse espaço de estar dentro da garrafa, eu adoro champanhe, né, gente? Não é novidade para ninguém. Eu vou lá, explodo a minha rolinha, deixo as borbulhas de Rosângela transbordar e vou para fora da garrafa e olho o que tem nesse rótulo. E toda vez que eu Boa. faço esse exercício, eu encontro um rótulo de tanta grandiosidade, de tanto valor, que eu falo, uau, eu tenho tanto conhecimento, eu já vivi tantas experiências profissionais, pessoais. Você esteve no hospital quando veio me dar a notícia que estava indo para Portugal e estava ali me agradecendo por essa contribuição de ter feito com que você soubesse identificar o momento da sua virada. Você foi lá e virou a chave. Então, assim, eu tenho tantas vivências que seja bem-vindo, Osório. Eu tenho tantas vivências e assim, e o propósito de vida hoje é levar tudo isso, porque o que às vezes acontece comigo, muitas das vezes é o que acontece com vocês. E eu vou dando voz. Por quê? Porque quando eu dou voz, eu acabei de falar isso há pouquinhos minutos. Quando você para ouvir alguém, alguém vai falar alguma coisa, essa pessoa também está se ouvindo. E no momento que ela se ouve, às vezes está tudo aqui, né? Vários pensamentos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não consegue organizar, separar, o que pensamento que eu vou fazer primeiro. Não, é tudo, né, maluco. E aí, quando você para Verdade. falar disso com alguém, por isso que eu escolhi te chamar, você escuta o que você está pensando. E aí, nesse momento, fala, pô, mas por que eu não pensei nisso antes? Eu posso realmente ficar aqui na minha. Daqui a 2 dias eu vou fazer essa pergunta de novo e vou ver o que eu vou perceber.
E faça. Faça mais Não, tarde, porque faça amanhã de manhã. É Faça. porque é tanta cobrança, tanto projeto, tanta ideia, tanto curso, tanta coisa que aconteceu comigo nesses dias. Ai, o povo entrando, meus amigos entrando. E aí, Carlos, tudo bom? É, são tantas coisas que aconteceram comigo nesses dias que às vezes, porra, você quer aproveitar a quarentena, tipo, só pra você ficar de boa, você não quer pensar em projeto, não quer pensar, tipo, em tanta responsabilidade. Tem um dia que você chega e você fala assim, tipo, porra, não quero, eu quero ficar só fazendo o que eu realmente tenho que fazer, tipo, sei lá, indo ganhar dinheiro, voltando pra casa e quero, tipo, dormir à tarde, sim, quero, tipo, ver série o dia inteiro, não quero estar produzindo, sabe? Tipo, eu posso E se são coisas que podem esperar e eu quero que elas esperem, por que, que eu não posso deixar elas esperando? Por que, que eu tenho que nomear ou rotular isso como sabotagem, sabe? Então, isso é uma linha muito tênue que, assim, a gente tem que saber separar quando a gente está se sabotando ou quando a gente está fazendo porque a gente realmente quer. Eu tô aproveitando a quarentena ao máximo, eu tô colocando todas as séries em dia, tô colocando os meus cursos em dia também, tipo, não tô deixando de estudar, mas eu tô vagabundeando sim, e tô amando. então, Tô, tipo, deixa eu te amando dar vagabundear, sabe? uma orientação. Quando que a gente percebe? Quando é uma escolha não fazer nada, ou quando a gente Aham. percebe que, putz, eu estou me sabotando. Quando Aham. a sua ação te incomodar. Porque se você faz a escolha de não fazer nada, isso é uma escolha. Então, se você está na rua, se você está dentro de casa, se você está dormindo, se você vai beber um café na esquina, aquilo te traz satisfação. Aquilo te deixa feliz por estar praticando aquela ação. Agora, se você fez uma escolha, né? Mas aí começa, eu devia estar fazendo isso aqui. Ai, meu Deus, o tempo que eu estou aqui parado vendo série, eu podia estar estudando alguma coisa. Acabei de falar Mas isso às minutos vezes eu fico atrás. assim também. Às vezes Mas vem o aí bichinho falando eu e tal. falei disso minutos atrás. Toda vez que alguma coisa te incomodar, alguém te incomodar, uma atitude te incomodar, não deixa para lá. Para e olha para aquilo, porque normalmente é alguma limitação que você está prestes a romper. E quando você deixa para lá, não vou olhar isso, está me incomodando? Depois eu vejo o que isso significa. Você talvez esteja deixando passar uma oportunidade de transpor uma limitação que às vezes você nem sabe que tem ainda. Então, é só perceber. Se é uma escolha, isso te faz bem, não te coloca em julgamento em nenhum momento por deixar de fazer alguma coisa. Se é uma sabotagem disfarçada de escolha, aquilo começa a te incomodar, porque você acha que você poderia estar produzindo muito mais. A Fabi Aham. está aqui, a Fabiana está aqui, ó. Quando está difícil sair da garrafa, peço para uma amiga ler o rótulo. Eu já disse para você que o seu rótulo também é incrível. Caraca, é muito bom. Eu não tinha nem prestado atenção. Eu tô aqui tão focado em olhar pra você. Mas é isso, entendeu? E assim, e nem sempre é uma tarefa fácil, ninguém tá dizendo que é fácil. O meu propósito aqui é sempre trazer, compartilhar vivências, insights através dessas leituras e trazer essa consciência para que vocês acessem cada vez mais essa inteligência emocional, né? Que não é o Uhum. controle sobre o que você quer ou não fazer. Controle, isso daí é uma grande crença que a gente tem. A gente não tem controle de nada. Você sabe, né? Tava lá linda, né? Sim. Não loura, porque eu não tinha cabelo louro, mas tava linda, leve e solta pela vida, construindo uma vida incrível, fazendo mágicas por aí, de repente, blum! Então, assim, a gente não tem controle. É. Então, vamos parar de achar que a gente controla alguma coisa. A gente não controla nada. Não dá para controlar, sabe? É viver do jeito que a coisa se apresenta naquele momento e sem o julgamento. Toda vez que vier um julgamento, eu podia, poxa, podia estar fazendo muito mais coisas e estou aqui, pô, de bobeira, vendo série e tal. Opa, isso daqui é o quê? Um auto-julgamento?
Tá bom, mas Às como vezes, seria se eu pudesse ficar às aqui vezes nesse esse momento? julgamento, às vezes esse julgamento não é nem nosso, né? Teoricamente, o que outras pessoas diriam se te vissem daquele jeito, né? Tipo, Exatamente. Aí você você já. começa a se incomodar porque começa a pensar: ai, se o fulano de tal me visse aqui desse jeito, vendo série, com tanta coisa que eu tenho para fazer, o que que eu. Ih, o fulano ia Aham, ficar. Pronto, você já está aceitando o julgamento que é do outro, não é nem seu. é É incrível. verdade. É Não, incrível. e outra, a gente aprende principalmente no meu trabalho, né? Eu trabalho muito com referência. Então, assim, eu tenho novas ideias a partir também de outras coisas que eu vejo, né? A partir do meu repertório. Então, eu estou aproveitando para encher o meu repertório, porque quando a gente está trabalhando também no dia a dia, em alguma coisa assim, em algum projeto, mas você fica ali sugado, você não tem nem tempo de ver outras Foco, coisas, de né? É foco. esparecer para outros lugares. Exatamente, você fica ali imerso, né? Trabalhando só aquilo, vivendo só aquilo. Então você tem que estar com o armazenamento cheio, né? E agora eu tô fazendo justamente o inverso. Não tô, assim, imerso em nada muito lucrativo, nada muito rentoso, nenhum projeto, tipo, grandioso, mas tô enchendo meu repertório, tô vendo série, tô vendo documentário, vendo coisas que eu gosto, entendeu? Tô Isso, me enchendo de coisas essa que eu gosto. leitura, esse encontro dos sábados à tarde que eu criei, em nenhum momento isso daqui está sendo cobrado, isso é gratuito. Isso é de graça, Verdade. isso é ao vivo. Por quê? Porque é uma contribuição que eu percebi que eu podia dar para os outros, já que eu tenho falado desse assunto de sabotagem desde que eu comecei o Clube do Livro, lá em junho, no meio da pandemia, que eu falei de vulnerabilidade durante 3 meses. E foi uma leitura incrível, sabe? Em dezembro, fiz um workshop em parceria com a psicóloga lá de Minas Gerais sobre autossabotagem, hora de virar o jogo, que também foi incrível. E de repente chega esse livro. Eu falei, gente, eu vou compartilhar isso, eu não vou cobrar nada. Aí, Eu não vou aí cobrar, de eu vou me repente, divertir com isso. não, é engraçado. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu conheci uma pessoa, né? Já tinha conhecido essa pessoa, e aí eu comecei a conversar com essa pessoa, contar alguns casos, né, da vida que eu não vou nem Você está ao expor tudo vivo aqui. aqui com a minha audiência e com a sua. Olha lá o que você vai falar, menina. Senão não vai dar tempo. Foi uma situação de Assim, trabalho, né? é, Uma coisa básica. Aí ele chegou pra mim e falou assim: "Ah, na vida a gente tem que tomar o chá, né?" Aí eu falei: "O chá, ele é o chá, que é o conhecimento, que é ter o conhecimento, ter a habilidade e tomar a atitude." atitude. É, Aí ele falou assim: "Ah, você tá precisando tomar atitude." Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Tomar atitude? Mas como assim? Tipo, por que você tá falando isso pra mim?" Aí ele, não, eu sou psicólogo, já falei o que você precisa ouvir e você guarda isso pra você se fizer sentido pra você, se não fizer você joga fora, como tudo que eu faço, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí essa dúvida sobre o que é minha vontade e o que é sabotagem ficou, sabe, essa coisinha. Eu falei, pô, será que eu não tô tomando a atitude? Mas eu sou uma pessoa de tanta atitude. Chegar e ouvir de alguém de fora que me conhece tão pouco que eu não tô tendo atitude para as coisas que eu quero, entendeu? Aí eu fiquei, tipo, com aquilo na cabeça. Falei, cara, isso não tá fazendo sentido para mim, ó, a Fabiana sabe? já vai levar a lei do chá. Como é que é? Vamos repetir aí o chá. O que que A é? lei do chá é ter conhecimento, ter Conhecimento, habilidade habilidade e e atitude. tomar atitude. Tá vendo? Olha só, precisou você ouvir essa pessoa num dado momento aí. De alguma forma, isso estava alinhado com esse encontro de sábado. Você entrou, pediu para te chamar, eu te coloquei ao vivo para você deixar isso para aqui, para gente, gravado, ao vivo. Isso, o Bruno Verdade. Giuliani também fala muito isso. Exatamente. O Giuliani fala muito isso. É. Tá, meu amor? Então eu vou seguir aqui, ó. Bom demais falar com você. Gratidão pela sua Amém. participação. É sempre incrível quando eu tenho aqui o depoimento de vocês ao vivo. E assim, no momento que a gente não marca nada, né? Surgiu, a gente vai lá, se apropria e escolhe aquilo para nossa vida naquele momento que está acontecendo. E Verdade. segue em frente, lindo, sorridente, leve, beijinho no ombro para todo o planeta. Verdade, verdade. Obrigado, Rô. Um Valeu. beijo, querido. Muito obrigada por você. Fica com a gente aí. Eu só vou te tirar do ar aqui, tá? Tá Beijo. bom, beijo.
Opa, como é que faz? Ah, tá. Acho que foi, gente. Vamos lá, dando continuidade. Você viu que aqui é assim, é tudo ao vivo, é tudo a cores, as pessoas entram, querem compartilhar a contribuição e aqui é um espaço para isso. Aqui é para que a gente venha trocar ideias, venha trocar insights, dê contribuição, receba contribuição, baixe todas as barreiras, mostre que a gente conhece, que a gente vive e receba aquilo que o outro já viveu e que tem o conhecimento, a habilidade, a atitude. Olha, então vamos lá, seguindo aqui. A lei número 5, né? Ele fala que vence quem tiver menos limitações. Eu acho que eu já vi isso aqui, mas vamos lá. Aqui chegamos ao cerne da superação das limitações pessoais, a recompensa por vencer suas limitações. Ano após ano, provamos que as pessoas que decidem, aqui eu troco por escolhem, identificar e eliminar suas limitações pessoais, se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão ou fazem essas escolhas. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carregar, mais longe irá. Esta lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual, que também terá impacto sobre seu futuro. É o que eu sempre falo, você cria hoje o futuro que você quer ter. Mas aqui a situação fica um pouco complicada. Então acompanhe meu raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com o menor número de limitações vencem, mas sim que se saem melhor do que aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Estas costumam interferir e causar danos a relacionamentos e à sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. É verdade que muitas pessoas nascem com menos limitações do que outros. Por exemplo, Werner Hazard, um dos integrantes da minha equipe, foi modelo internacional e viajou o mundo todo. Ele é bonito, atlético, estudioso da língua inglesa. A maioria de nós não recebeu os dons que ele possui. Contudo, ter nascido com menos limitações e restrições não é o mesmo que crescimento pessoal. Promover o crescimento pessoal significa dar atenção a tudo que impede que você atinja seu pleno potencial. Não devemos confundir alguém que está cercado desses atributos com alguém que aprendeu a aplicar seus dons de formas valiosas. Verne trabalha muito para ser o melhor em tudo que faz. Sim, ele é talentoso, mas o que o torna diferente é a sua paixão e determinação. É o poder do hábito, né, gente? Quando a gente faz as nossas escolhas, e eu disse minutos atrás, sucesso não é uma questão de sorte, de oportunidade e de preparação somente. É um hábito. Sucesso é um hábito. Quando você se coloca num propósito de fazer algo num determinado tempo, utiliza alguma estratégia, talvez alguma mentoria, né, com alguém que você acha que contribua para aquele teu processo ter sucesso, você conseguir realizar aquilo, e tem uma série de outras coisas que você coloca nessa cesta de realização, entendeu? Então, assim, eu tenho atendimentos que eu trabalho muito a questão da neurociência. Outros eu percebo que, além da neurociência, eu também posso trabalhar com aquela pessoa a neurolinguística, porque aquela pessoa ela é mais visual, aquela pessoa tem algumas palavras que eu percebo que vão ativar alguns gatilhos, então eu faço algumas imersões, algumas orientações que as pessoas realmente vão para aquele espaço, mas para isso é preciso ter o conhecimento, a habilidade de perceber naquela pessoa que está te procurando para alguma coisa que você possa contribuir com mais assertividade, sabe? Com mais clareza, trazendo mais clareza. Ter sucesso é hábito, sim.
Por que os milionários eles são cada vez mais milionários? Porque eles já se habituaram a criar negócios que sejam completamente prósperos. Eles vivem, né, o hábito de conviver com outras pessoas que pensam da mesma forma que eles, que estão criando a riqueza no mundo. No meio dessa crise que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, mas a gente viveu tantas outras crises no passado, mais uma vez, esse fato ele se reafirma. O dinheiro ele não sumiu porque a pandemia chegou e as pessoas estão dentro de casa. O dinheiro ele só está trocando de mão, gente. Da mesma forma que tem pessoas que fecharam os seus negócios, que faliram, que foram demitidas, tem muita gente que aproveitou, que estava em casa, né? E a gente acabou de ter aí o exemplo do Capitão Asa. Não vou falar o seu nome verdadeiro aqui. Se você quiser, você escreva, porque isso é uma questão de ética profissional. Mas no caso dele, você vê, no caso de pessoas que faziam bolo para o café da tarde, para um café com letrinhas à tarde, essas pessoas começaram a fazer o bolo de pote, as pessoas que bordavam, começaram a bordar toalhinhas e coisas para vender, começaram a costurar máscaras, que era o evento do momento em que dava retorno financeiro se aquela pessoa que sabia costurar e fazer uma máscara começasse a fazer para vender para os amigos da vizinhança, do prédio, para a família, entende? Então, assim, o dinheiro, ele não some, ele não desaparece, ele está aí. Então, como seria a gente se apropriar desse espaço onde essa energia do dinheiro está, para que a gente possa ter uma parte desse dinheiro todo que está aí em circulação na mão de poucas pessoas? É só uma questão de escolha. Vamos começar a escolher. Para de ficar escolhendo medo, se alinhar com a entrevista, porque tem tantos casos mais, menos, a vacina chega ou não chega, o governante faz ou não faz, sabe? Desprograma isso das tuas sinapses neurais. Vamos criar um caminho de sucesso para que isso venha a ser um hábito na sua vida. E sucesso seja no que for. E aí ele fala aqui, né, que ele é talentoso e tal, e que o torna diferente é a sua paixão e determinação. Em última instância, esse livro é sobre vencer. Adoro! Isso não significa apostar corrida ou ganhar mais dinheiro. Significa que você vai se tornar o melhor que você pode ser. Você ganha o prêmio por ser você. O melhor você que existe. E aí, de novo, cada vez que eu venho e faço um ao vivo desse, seja por que motivo, com o título for, é por mim, é porque eu queria ler esse livro e não queria ler sozinha, porque eu escolhi compartilhar a vivência, o ensinamento, os insights com quem quisesse, com quem estivesse disposto, estivesse escolhendo ouvir. Entendeu? Quem vai ouvir depois. Eu acho que é esse o legado que a gente busca enquanto propósito de vida, é essa inteligência emocional que traz sim uma inteligência financeira. E a inteligência financeira não somente do obter dinheiro, ter o dinheiro disponível também, mas o financeiro no termo mais amplo, como riqueza, como a prosperidade, não só do bolso, mas de todas as partes do nosso corpo. Vamos, eu tô com 1h30. Então eu ainda tenho aí 32 minutos para falar sobre várias coisas e vocês, por favor, vão dando aí os insights de vocês, fazendo as contribuições, compartilhando com quem você acredite, né, ser uma verdade isso que vai ouvir falar aqui. Pessoas que talvez estejam buscando por um propósito maior, mas ainda não se perceberam nesse espaço do que é, de como é e como acessar. Quem sabe isso não tira alguém que você conhece de um espaço de sonambulismo na vida e traga clareza para esse caminho que ela pode começar a partir de hoje, escolher para ela, para a vida dela. E vem aqui falar como o Capitão Asa, de falar das coisas dele. Visão geral, as 10 principais limitações fatais.
Todos temos limitações potencialmente prejudiciais e às vezes perigosas. O que você pensa de um pai ou uma mãe que não oferece apoio suficiente aos filhos? Ou que os proteja demais e, deixando de impor limites, seja demasiadamente permissivo? O que dizer de um chefe ou de um colega de trabalho que não aceita críticas? É fácil reduzir o risco representado por nossas dificuldades, mas mesmo aquelas que parecem inofensivas podem ter repercussões em uma escala mais ampla. Como descobrir quais são elas? O que fazer a respeito? Tá vendo como pode melhorar e você alcançar cada vez mais pessoas? O diretor de artes da Disney acabou de aceitar a sua solicitação no LinkedIn. Já tá, meu amor, é isso, sabe? É o movimento da vida, é a chama da criação, que quando a gente aciona, mágicas acontecem na nossa vida. E não é amanhã e não é depois, é agora, porque é agora que a nossa vida acontece. Chamei de limitações pessoais essas características que prejudicam o nosso desempenho, porque é isso que são. Elas nos restringem, impedindo-nos de avançar e de enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. A verdade é que todos nós temos limitações, e mais de uma, duas ou três. O segredo é identificar aquelas que têm mais impacto na nossa vida. Como psicoterapeuta, preciso cumprir duas tarefas importantes. Primeiro, fazer um diagnóstico. Segundo, prescrever o tratamento adequado. O diagnóstico de qualquer situação tem uma importância crucial. Se ele estiver errado, será difícil prescrever o tratamento correto. Então, como fazer para identificar corretamente o problema e iniciar o processo de mudança? E aqui eu faço a minha vírgula, né? Como identificar? Como fazer para identificar corretamente o problema e iniciar o processo de mudança? Sempre, pessoal, sempre através de perguntas. Porque o nosso cérebro, ele tem a função de nos proteger. Isso é algo que já vem desde os primórdios, né? Quando não existia direito à civilização, o homem vivia isolado com os seus clãs familiares. Então, o cérebro sempre vai, ao longo do tempo, buscar uma forma de nos proteger, seja do que for, até de nós mesmos. E como é que você quebra esse padrão? Você quebra esse paradigma? Você começa a fazer perguntas para que o seu cérebro comece a entrar naquele looping da resposta. Opa, isso daqui eu não tenho resposta. Mas peraí, deve ter alguma resposta. E aí, a partir do momento em que você faz uma pergunta a respeito daquela questão que você quer resolver, trabalhar, evidenciar, esclarecer, o teu cérebro ele vai contribuindo com isso, por quê? A partir da sua pergunta, verdade, quantas pessoas poderiam estar aqui conosco se beneficiando desse conteúdo gratuito e não fizeram essa escolha? E aí aciona o gatilho para criar uma sinapse neural nova no meu corpo. Opa, o que eu posso fazer em termos de divulgação, de ser o convite que mais e mais pessoas de todos os lugares desse planeta e quiçá até fora dele possam se conectar com essa energia que a gente está criando aqui, do conhecimento do ser, né? De como você funciona através das estratégias que você define para a sua vida, para que você possa caminhar, fazer a sua jornada de encontro às coisas que você queira realizar. Pense nisso. Foco preciso. Acabei de falar disso com Ops, Capitão Asa, desculpa. Foco preciso. Eu tô até suando, gente. É muita energia, é muita energia. Certo sábado de manhã, eu estava me preparando para sair a cavalo quando Susan me pediu que conversasse um pouco com ela.
Eu não queria perder muito tempo, mas percebi que ela estava pensativa e me dispus a ouvi-la. Lembra? Ouvi. Susan começou a dizer que eu estava trabalhando demais e sentia que eu precisava fazer alguma atividade para relaxar, me dedicando a outras motivações que não fossem negócios e trabalho. Vai vendo, hein? No início, não concordei, porque eu gosto do que faço, mas sabia que ela tinha razão. Ela, porém, me surpreendeu. Por que não começa a jogar golfe? Era a última coisa que eu esperaria ouvir dela. Querida, não jogo golfe desde criança. Por onde eu começaria? E antes de mais nada, por que faria isso? Ela já esperava por essas perguntas. Não posso atender. Depois de respondê-las, sugeriu: da próxima vez que eu estiver na Flórida, por que não faz uma aula com um dos técnicos de jogadores profissionais e vê se gosta? Poucos meses depois, lá estava eu em um campo de golfe na Flórida com um técnico conhecido. Ele já havia treinado excelentes golfistas e me olhava como se eu fosse um peixe fora d'água. Depois de filmar uma tacada minha para entreter as outras pessoas, imagino, ele começou a enumerar tudo que eu estava fazendo de errado em meu movimento. Eu precisava mudar a forma de empunhar o taco, dobrar mais os joelhos e girar mais o quadril. Também precisava corrigir o arco a cada tacada, senão elas nunca sairiam consistentes. A cada nova instrução, eu esqueci os outros movimentos que também devia executar. Ao fim da aula, a confusão era tanta que eu não sabia mais o que eu estava fazendo. Eram informações em excesso. Eu me sentia paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Foi uma felicidade quando entrei no avião para voltar. Alguns meses depois, tive outra aula de golfe, dessa vez com Jeff Hunter, o técnico mais experiente do Texas. Jeff é um ótimo professor. No campo, ele me observou por um tempo, enquanto eu dava algumas tacadas, e disse: você precisa finalizá-las melhor, constatou ele e fez uma demonstração, movimentando o taco até chegar à posição correta no fim da tacada. Eu pratiquei alguns lances, sentindo a grande diferença que esse pequeno ajuste fazia. Após 1 ou 2 minutos, levei um susto ao ver Jeff dando as costas para mim e se dirigindo à sede do clube. Ei, espera aí, para onde você está indo? Chamei. Por enquanto, você só precisa praticar esse movimento. Treine isso e nos falamos quando você o estiver executando bem. Eu só precisava praticar aquele movimento. Impressionante. 1 hora depois ele passou por mim de novo e comentou: ainda há alguns pontos a serem corrigidos nesse movimento, mas isso é o que importa agora. Continue treinando e nos vemos daqui a algumas semanas. E foi embora. Só o movimento. Pratique-o. Conversamos depois que você o estiver executando bem. Essas palavras foram música para os meus ouvidos, pois ele havia me mostrado o ponto de partida. Um movimento. Comece, pratique, crie o hábito e a partir daí você avance para o próximo passo. Ai, meu Deus, essas palavras foram música para os meus ouvidos, pois ele havia me mostrado o ponto de partida. Era algo que eu podia fazer, treinar e constatar meu progresso. Eu não precisava pensar em 10 movimentos ao mesmo tempo, apenas um. Leve o taco até o fim e fique parado. Leve o taco até o fim e fique parado. Lembra do movimento da palavra que eu brinquei no início, lá, hoje, aqui com a Fabi, e na quarta-feira na live falando sobre o leão? Tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim em dinheiro multiplicado. Isso é um hábito, isso é uma prática que cria uma sinapse neural nova. E o teu corpo fica buscando a resposta com o teu cérebro para realizar isso,
para transformar isso, para trazer isso para a sua realidade agora. Percebe? Exemplos diferentes, aplicabilidades diferentes, mas que têm o mesmo cerne, que é criar novas comunicações, desfazendo os padrões antigos que a gente foi criando através de comunicações antigas, que hoje já não cabe mais na nossa nova vida, na vida que a gente tem agora. Eu não precisava pensar em 10 movimentos, apenas em um. Leve o taco até o fim e fique parado. Era isso que ele precisava naquele momento. Foco em um movimento. Passado algum tempo, eu estava pronto para a lição seguinte. Esta foi ainda melhor. Ele disse que eu precisava valorizar mais minha grande finalização, fazendo contato com a bola. E lá se foi de novo. A cada aula, ele acrescentava um objetivo. É claro que fazia mais comentários do que estou reproduzindo aqui, mas a ideia era sempre a mesma. Não é possível consertar todos os movimentos ao mesmo tempo. É preciso se concentrar em um de cada vez. Você tem que identificar quais mudanças irão trazer os maiores benefícios. É nisso que precisa trabalhar. Que estratégia ótima! Eu ainda não sou o golfista que pretendo ser, mas já melhorou meu desempenho e estou sempre disposto a aprender. Quero fazer aqui uma reflexão. Você diria que a principal explicação para meu baixo desempenho eram os meus tacos ou a minha falta de experiência? É claro que era a minha falta de experiência. Mas quantos golfistas trocam constantemente de taco e constatam que ainda assim não jogam melhor? Se a mudança que você estiver implementando for em fatores que não fazem a menor diferença e se ignorar os que de fato importam, está perdendo tempo e dinheiro, para não falar da frustração que se sente quando os esforços não geram grandes resultados. Jeff me ensinou a me concentrar em um único movimento, um passo de cada vez, para melhorar no golfe. Existe um detalhe e um ponto de partida para todo desafio com que nos deparamos. A superação das limitações pessoais não é diferente. Primeiro, você identifica sua principal dificuldade e investe em modificá-la, que é criar uma nova sinapse, um novo caminho para que seu cérebro construa uma solução, uma nova estratégia para aquilo que talvez você não tenha conseguido mudar com as ações anteriores. Assim é o processo, concentrando os esforços naquilo que você precisa fazer a cada momento. Tenha em mente que isso é um processo. Se você estiver realmente se desenvolvendo, ele não acabará nunca. Você se dedicará à primeira limitação e depois identificará a seguinte. A cada nova etapa, constatará que sua vida está melhorando e que seu desempenho é superior ao de antes. Tanto faz se sua deficiência mais séria é falar de mais ou de menos, se é ser preguiçoso, tímido, estourado ou perder tempo organizando sua vida que você nunca aproveita de fato. O que é importante é que no ano que vem você não tenha o mesmo nível das limitações pessoais que neste ano. Isso é crescimento. E aqui ele traz um outro insight bem interessante. Tenha em mente que isso é um processo. E eu sempre falo isso para as pessoas, né, que me buscam, clientes, amigos, família. Respeite o seu processo criativo, seja do que for. Seja a criação de um novo trabalho, seja a criação de uma nova amizade, seja a criação de um novo relacionamento,
seja a criação de uma viagem, de um projeto, de uma meta na sua vida, seja o que for que você for criar. Respeite o seu processo de criação. E aí eu sempre trago esse exemplo para referenciar a questão de respeitar o processo. Você come, imagina um fruto que você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de manga. Imagina se eu hoje quisesse saborear, degustar com toda delicadeza, carinho, tempo, com toda a minha vontade, degustar aquela manga saborosa, maravilhosa, carnuda. Se eu chegasse hoje com a semente, plantasse a semente de manhã, fosse lá, desse uma regadinha e de tarde quisesse colher a manga saborosa e suculenta. Eu vou respeitar o processo da manga que é em contato com a terra, com a água, germinar tudo aquilo, receber os nutrientes que a terra tem para oferecer e crescer e se transformar numa planta que terão folhas, que darão flores e sim depois, quem sabe, um fruto. E talvez o primeiro fruto nem seja assim tão saboroso, porque ele está aprendendo ainda com o processo. E todas as outras vezes que essa mesma árvore der o mesmo fruto, a manga, ela vai estar melhorando cada vez mais. Por quê? Porque sempre vai ter alguém regando, sempre vai ter alguém cuidando do solo. Você precisa criar o hábito de cuidar das suas coisas, da sua vida, da sua atitude, da sua energia, com o mesmo carinho que você cuida do outro. Quantas vezes a gente se coloca na posição de ser o curador do outro, de ser o protetor do outro, querendo que o outro fique com uma vida muito melhor do que ele tem agora. E na verdade a gente poderia, antes de querer para o outro, a gente olhar para a gente e falar, uau, mas o que eu posso mudar em mim que essa atitude do outro está trazendo? Deixa eu olhar aqui para saber o que disso daí que eu estou querendo curar no outro, o quanto disso é meu. E aí começar, né? Ok, corpo, o que se requer aqui energeticamente, que decisão, que escolha eu posso fazer para que eu consiga mudar isso agora? Vamos atualizar, vamos buscar a energia disponível que está aí abundante no universo e vamos mudar, vamos sobrecriar, vamos criar novas coisas. Como seria se a gente começasse a pensar nisso, ao invés de simplesmente se colocar no lugar de querer ser o curador universal, de querer ser a pessoa que resolve tudo? Não, não. Você pode ser isso também, mas antes de ajudar o outro, você precisa se ajudar, se reconhecer, se identificar, se escanear, se conhecer, se sentir, se perceber. Perceber qual é a sua habilidade mais forte, qual é o seu conhecimento, qual é a atitude que você construir um cenário com atitudes que talvez você queira fazer e já imaginar isso acontecendo para perceber qual a energia que esse momento de realização vai te trazer quando você realizar aquilo dali. Qual a percepção que você tem? Pode ser que quando você se coloque nesse cenário de um sonho realizado, talvez não surta em você o efeito que você teve a expectativa que surtisse. Então, como seria se a gente começasse a criar cenários para que a gente consiga perceber a energia que se requer para que você efetivamente tenha uma energia de criação, coloque foco, crie um hábito e faça acontecer da forma como você imagina. Identifique, seja bem-vindo, Cláudio. Conheça esse sobrenome, hein? Oi, Capitão Asa. Assim que cheguei em Lisboa, pensei em começar a jogar tênis. E o Arte Osório, que é um outro rapaz que está aqui, vai me ajudar a voltar a desenhar. Eu posso te indicar, tem um grande amigo chamado Roger. Ele é um tatuador. É meu tatuador, inclusive. Ele que é, o responsável pela tatuagem de pimenta, que foi a primeira que fiz. Ele hoje está em Lisboa e ele ressignificou todo o trabalho dele com a arte da tatuagem.
E ele tem feito trabalhos incríveis. Depois eu vou ver aqui e te mando para que você entre em contato com ele, tá, meu bem? Então, ó, vamos avançar um pouquinho mais? Tem mais 10 minutos aí, dá para avançar um pouquinho. Identifique suas limitações. O diagnóstico mais útil é aquele que identifica algo que pode ser mudado. Portanto, o primeiro passo é fazer uma avaliação precisa da principal ou das duas principais limitações que mais afetam a sua vida. Entre elas, pode estar incluídos quaisquer comportamentos, atributos ou problemas psicológicos que o impeçam de atingir o máximo desempenho. Inevitavelmente, existem algumas limitações que não podem ser mudadas, como as físicas. Por exemplo, não importa quanto você queira jogar basquete, não é possível crescer mais. O foco da superação das limitações pessoais é no nosso comportamento, pois nossas ações estão dentro do escopo que somos capazes de controlar. Se conseguirmos trabalhar nossos comportamentos limitadores, poderemos provocar transformações significativas em nossa vida. Esse fato nos leva à pergunta que está no cerne do crescimento pessoal. Que comportamentos eu preciso mudar? E como mudá-los? Percebe? No momento que se faz a pergunta, se cria uma nova sinapse neural, que é o recado que o cérebro, o comando que o cérebro vai dar para todas as células nervosas, que são as responsáveis por mandar essa mensagem nova, criada para todo o nosso corpo. E o nosso corpo ressoar com tudo isso e trazer, vibrar, né, possibilidades que já estão aí disponíveis. Porque se alguém já fez, se alguém já realizou, já está disponível. Basta que você faça a sua escolha. E aqui ele fala de alguma coisa que me chamou a atenção. Sim. Se conseguirmos trabalhar nossos comportamentos limitadores. Na live que eu fiz na quarta-feira, em parceria aí com o Be The Energy Institute, que a gente está trazendo aí assuntos financeiros, né? O Café com Letrinhas, na verdade, é uma parte, uma pequena parte desse trabalho que a gente está iniciando com um foco mais financeiro, que vem dar uma consciência financeira, uma educação financeira, percepção financeira, para falar de assuntos que são os vilões da atualidade, principalmente nessa época. Como, por exemplo, entrega das declarações do imposto de renda. Então, a live da quarta-feira passada foi Acho que Vi um Leão. E eu sempre me especializei na área de impostos, fiz um trabalho, fui convidada para desenvolver um trabalho, um projeto dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, que era para criar a Invest Rio, a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, para suprir as necessidades financeiras da máquina do Estado após a falência do Banerj. E aí você começa a perceber que tem uma linguagem muito diferente, que todo mundo fala muito do economês, do contabilidez, né? De todos esses Ds da vida, são linguagens muito técnicas e que muitas pessoas às vezes, não entendo nada disso, como é que eu vou cuidar do meu dinheiro? Ganho R$2.000 por mês, ganho R$1.000 por mês, como é que eu vou fazer um orçamento? Como é que eu vou traçar metas para guardar dinheiro se eu não entendo disso? Então, esse trabalho e esse projeto que estamos desenvolvendo em parceria, eu, Rosângela Mello, né, com perfil Finanças lá no Instagram, rosangela.melo.financas, em parceria com bdenergy.institute. A gente está aí criando um produto de educação financeira. E aí, nessa live de quarta-feira, como a gente falava do leão, dos tributos, impostos, surgiu esse assunto, né, dos comportamentos limitadores. E aí veio a questão das crenças, e eu falei disso na quarta-feira. As crenças, normalmente as pessoas olham para as crenças como crenças que limitam, né? Existe, a gente cria, né? A gente constrói crenças
que são limitantes, que limitam o nosso ser, o nosso existir, o nosso fazer, enfim, nos limitam a vida. Mas não existem só crenças limitantes. Existem também, nós criamos a todo instante, a gente pode dar vários exemplos, as crenças impulsionadoras. Essas são as responsáveis pela satisfação que a gente sente, percebe, quando a gente realiza alguma coisa legal, quando a gente ganha alguma coisa, alguém nos presenteia com alguma coisa e você é inundado de gratidão, porque aquela pessoa lembrou de você e te presenteou com algo, né? Com alguma coisa, uma atitude, alguma coisa material, enfim, aí cada um tem a sua vivência, mas essa crença impulsionadora, ela te faz acreditar. O que é uma crença? É você acreditar que aquilo é possível. A fé é uma crença. Você acreditar que o seu projeto é possível de ser realizado, isso é uma crença impulsionadora. Porque a partir de uma estratégia, você vai alinhar com planejamento, às vezes com algum orçamento, isso vai sim te levar para um outro lugar. E a bateria do telefone está terminando. E a gente vai ter que mudar aqui de posição. Que aqui é tudo assim, gente. É tudo ao vivo e a cores. Então, assim, eu falava disso na quarta-feira e eu acho interessante esse tema ser recorrente, porque isso alinha. Ademilde, querida, seja bem-vinda. Já estamos aqui finalizando, mas depois você retoma lá desde o início e vê aí o conteúdo de hoje, que está incrível. Até a participação ao vivo de Portugal. Hoje tivemos com um querido que trouxe uma linda e grandiosa contribuição para esse projeto aqui. E aí, gente, você vê que a questão do comportamento, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente pergunta, o quanto isso move a gente para um lugar que a gente às vezes nem imagina que exista. Então, como seria se começássemos a criar mais caminhos novos dentro do nosso cérebro, para que ele possa, como uma forma de proteção, que é isso que ele faz muito bem, começar a nos mostrar novos caminhos, novas possibilidades, novas habilidades, novos conhecimentos, novas jornadas. O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso que a gente já sabe, tudo isso que a gente sabe que sabe, tudo aquilo que a gente sabe que não sabe, e a gente buscar esse conhecimento, e mais do que isso, começar a colocar uma luz naquilo que a gente nem sabe que não sabe. Por aqui eu vou ficar hoje, porque a gente já está aí a 3 minutos do nosso horário. Eu gosto de cumprir com um compromisso, porque eu sei que muitos de vocês, quando vêm aqui por esse ao vivo, seja aqui no Facebook, seja aqui pelo Instagram, existem tantos outros compromissos e eu cumpro com os horários, cumpro com aquilo que eu me proponho, eu faço essa congruência de tudo aquilo que eu falo com tudo aquilo que eu faço. E essa também é uma dica para hoje. No Café com Letrinhas, quando ele surgiu, a maior contribuição que eu posso ser para mim é ser congruente com a minha verdade e com aquilo que eu escolho ser contribuição todos os dias, em toda a minha grandiosidade, para mim e para você que vem aqui acompanhar esse projeto. Um beijo grande. A gente parou aqui nessa pergunta do cerne do crescimento pessoal, né? Que comportamentos eu preciso mudar e como mudá-los. Fica como uma atividade para a semana, e na semana que vem a gente dá continuidade, porque ainda tem algumas coisas para compartilhar com vocês e vivenciar com vocês, fazendo com que cada vez mais tudo isso aqui possa alcançar não só
o cerne da questão da sua vida, né, com todas as habilidades, o reconhecimento, como também com a vida de quantos aqueles que escolherem, quanto mais longe a gente puder chegar. Tá bom, meus amores? Um beijo, muito obrigada por tudo sempre. E sábado no mesmo horário, aqui no Café com Letrinhas, Pare de Se Sabotar às 16 horas. Beijo, beijo, beijo. Compartilhem com todo mundo que vocês acharem que pode ser legal.